Olá, irmãos! Vamos iniciar a nossa devocional dessa noite, meditando no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 35 até o 44. Diz assim: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dar-lhe vós de comer. E eles lhe disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, se eu não me engano tem um vídeo bíblico infantil sobre ele, que é a situação dos 5 pães e 2 peixes, né? Todo o povo estava reunido, né, uma multidão, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E depois, né, quando estava anoitecendo, né, o dia adiantado significa anoitecendo, não tinha comida para todo mundo. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Obviamente, não dá para todo mundo comer, né? E aí, os discípulos perguntaram: O que o senhor quer que eu faça, mestre? Eu vou comprar, eu peço para eles comprarem. E ele disse: Traz aqui. Trazendo a comida que tinha, os 5 pães e 2 peixes, Jesus abençoou e os multiplicou. E todos comeram. E foi tão grande a multiplicação, digamos assim, que deu para todo mundo e eles ainda se fartaram, comeram à vontade, sem racionamento. Esse texto, ele tem ao menos 5 pontos para serem destacados. E é esses pontos que nós vamos tirar e rever e explicar a partir de agora. O primeiro ponto é o seguinte: pequenas situações, grandes acontecimentos. Ou seja, que situação era essa? A fome? Como é que eu posso dizer? O que causou o milagre, não é? A fome. Comer. Quantos alimentos tinham? 5 pães e 2 peixes. Então era pequeno. Uma situação que todo mundo passa todos os dias, né? O que comer. Apenas 5 pães e 2 peixes, ou seja, 7 frações de alimentos para 5.000 pessoas. Era pouco. Só que através desse pouco houve um grande milagre. Tudo pode ser uma demonstração do poder de Deus e uma oportunidade de falar do seu amor. A partir desse ponto, eu quero mostrar eu quero ressaltar aqui que Deus é capaz de grandes milagres e que Deus age e que nós temos a oportunidade de falar do seu amor em todas as situações. Em todas as situações. Em todas as situações nós podemos ver Deus presente. O simples fato de nós estarmos vivos, com ou sem pandemia, é um milagre. Nesse mundo tão violento que nós vivemos, então nós só conseguimos nos manter vivos pela misericórdia de Deus. E ali, quando o povo estava com fome, Deus os abençoou. Mesmo que nós não possamos fazer mais nada para mudar as situações, como na situação, né, apenas 5 pães e 2 peixes, Deus sempre pode mudar
a situação. Ele pode fazer de acordo com a sua vontade. Então, nós devemos entender que a todo momento nós podemos falar do amor de Deus. Ele pode demonstrar o seu poder e a sua misericórdia. A todo momento, para falar do amor de Deus, nós podemos fazer isso na escola, na faculdade, no trabalho, né? Numa praça, num shopping, num restaurante, pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook e todas as outras redes comunicativas, todos os outros lugares públicos. Nós podemos falar do amor de Deus. Sempre podemos. Sempre podemos contar como Ele é maravilhoso, como houve nessa situação. Na situação de fome, Deus mostrou o quanto Ele era maravilhoso quando multiplicou os pães e peixes. E nós, como seus filhos, como seus servos, devemos fazer a mesma coisa. Falar do amor de Deus e espalhar as boas novas. Deus também pode agir em qualquer situação, mesmo que não tenha mais jeito para os seres humanos. Em doenças, por exemplo, em uma situação de assalto, de fome até. Eu já ouvi histórias de pessoas que não tinham o que comer e por milagre, não tinham dinheiro para comprar o que comer e por milagre conseguiram. Então, nós precisamos entender que sempre precisamos de Deus, que Ele pode agir em todas as situações. Todas as situações. Ele pode nos salvar, como Ele salvou esse povo da fome. Então nós não podemos perder nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus e de agradecer da sua benevolência. Nós devemos sempre ser gratos. Tem uma música que chama Conta as Bênçãos. Conta quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vou tentar contar quantas vezes Deus te ajudou. Eu não estou falando dos grandes milagres, digamos assim. Eu não estou falando de... a pessoa estava quase morrendo e Jesus a curou. Não só disso, também disso. Mas eu estou falando dos milagres que às vezes nós esquecemos de agradecer porque parecem coisas pequenas. Mas de pequenas situações podem surgir grandes milagres, grandes acontecimentos. E assim como aconteceu nessa história, conte quantas vezes você estava no trânsito e você quase bateu em outro carro. Como você acha que você escapou? Por milagre, por misericórdia de Deus, foi um milagre. Quantas vezes você já foi assaltado? Por que você sobreviveu? Por vontade de Deus. Então, nós devemos sempre agradecer e perceber essas coisas. Sempre. E aproveitar também as oportunidades que, como mensageiros da paz, do Rei, nós devemos sempre estar falando do amor dele. O segundo ponto é o seguinte: Deus sempre tem planos, sabe sempre o que faz e sempre cumpre as suas promessas. E sempre cooperam para o bem. Por que eu quis ressaltar isso? Porque muita gente pode ler esse texto, às vezes até mesmo eu, e ler e falar, e os discípulos falam assim: o Senhor quer que nós peçamos para todo mundo sair e comprar esses alimentos? Não precisa. O Senhor quer que nós vamos até a venda, né, e comprar? Também não. Depois disso, o que mais você acha que aconteceu? Qual era a outra solução? Ninguém tinha comida, só tinha como comprar, um lugar deserto. O que mais nós poderíamos fazer? Mas Deus sempre tem um plano. Sempre tem um plano. Sempre. Nós devemos confiar neste plano. Confiar em Deus. O terceiro ponto é o seguinte: Deus sempre nos dá o necessário. O texto diz que o povo estava com fome. Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Ele sempre nos ajuda e nunca nos deixa faltar nada. Nunca nos deixa faltar nada.
Ah, mas eu queria o carro de última geração e não tive, Deus não é bom pra mim. A gente não tá falando de bens materiais. Nós estamos falando do necessário pro corpo e pra alma. Ele sempre nos dá alimento, casa, mas Ele também nos dá a oportunidade de estar perto dEle. Ele também nos dá paz, segurança, descanso, amor. Ele sempre nos dá essas coisas necessárias, nós devemos agradecer. Então, o que eu mais quero ressaltar aqui é o agradecimento pelo poder de Deus, pela sua misericórdia. O quarto ponto, a misericórdia de Deus nos basta. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar toda uma multidão. Por quê? Porque Deus nos explicou. Deus foi suficiente, não precisou de dinheiro para ir em venda. Apenas Deus pode nos salvar. Paulo diz que a graça de Deus basta a Ele. E nos basta também. Nós não precisamos de mais nada além de Deus, porque Ele tem o controle das nossas vidas. Só Ele tem o controle das nossas vidas. E isso nos basta. Nos basta. E o último e quinto ponto, nós temos que falar da... Como que eu posso dizer? Da particularidade de Deus, digamos assim. Só Ele pode produzir milagres. Só Ele pode produzir milagres. Só Ele pode multiplicar aqueles pães. E mesmo os milagres feitos pelos discípulos, como a senhora Dorcas, que foi criada por Pedro, se não estou enganada, como por exemplo o aleijado da porta do templo, que foi curado por João e um outro discípulo, desculpa, eu esqueci qual é. Como todos os milagres feitos pelos discípulos, foi Deus através deles. Só Ele é capaz disso. Então, para resumir e finalizar os 5 pontos, nós devemos entender que nós nunca devemos desperdiçar uma oportunidade de falar do amor de Deus, porque de pequenas situações podem ter grandes acontecimentos, como a salvação de alguém, através dos milagres feitos por Jesus e pela nossa pregação da palavra de Deus. Vamos entender também que tudo que acontece não é à toa, não faltou comida à toa nessa situação. Foi para mostrar a glória de Deus. Vamos entender também que Deus sempre nos dá o necessário, o básico, nunca nos deixa desamparados, como não deixou esse povo passar fome. Ele também não nos deixa desamparados, não nos entrega a morte eterna, nos dá paz, segurança e tudo aquilo que nós precisamos. E isso nos basta. Apenas Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Ele, a sua graça e misericórdia, nos basta. Porque só Ele produz milagres. Espero que os irmãos tenham aprendido com essa palavra, espero que os irmãos tenham refletido. E para finalizar o culto, nós vamos orar, não só pedindo, mas especialmente hoje, agradecendo por esses milagres e por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por tudo o que aconteceu em nossas vidas. Muito obrigada. Eu não sei porquê de muitas coisas, mas eu quero te agradecer, porque os planos e os caminhos do Senhor são perfeitos. Muito obrigada, meu Pai, por nos dar paz, segurança, alimento, casa, comida. Tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá e eu quero lhe agradecer por isso. Muito obrigada pelo dom da vida, pela salvação e pela palavra de Deus. Muito obrigada por todas as dificuldades que nós temos enfrentado, porque eu sei
que tudo tem um propósito, meu Deus. Nos ajuda a entender isso e a aceitar de coração aberto a sua vontade para nós. Meu Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor controla as nossas vidas. Porque o Senhor se preocupa conosco. Senhor, eu quero te pedir agora que faça a sua vontade e para a honra e glória do teu santo nome, resolva, ó Pai. Cure, restaure e assista a todos aqueles que precisam do teu auxílio. É em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nossas programações continuam online até segunda ordem do governo. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Alguém que você ama.